סייעתא דשמיא, פרשת תולדות, תשפ"א, né? Parashat Toldot Tafshin-Pei-Alef. Vamos fazer um resumo da Parashá, depois a gente talvez tente entender um ponto. Nossa Parashá é a segunda Parashá que trata... Talvez não é uma boa ideia, né? Talvez melhor botar para lá. Vai ficar? Nossa Parashá é a segunda Parashá que fala sobre Yitzhak Avinu. De forma geral, a gente pode falar que cada um dos avós ganhou duas parshiot. Avraham Avinu ganha Lech Lecha e Vairá, Yitzhak ganha Chayei Sarah e Toldot, Yaakov tem Vayetze, Vaishlach, e Vaishev já fala dos irmãos, dos filhos, né? Já é outro assunto. Mas de forma geral, a gente pode falar que essa é a segunda parashá que fala sobre Yitzhak Avinu. E assim como em Avraham Avinu, a primeira parashá, ela trata principalmente da vida particular de Avraham, do desenvolvimento particular de Avraham. E Parashat Lech Lecha, na segunda parashá, Parashat Vairá, trata de Avraham Avinu como uma entidade... um povo, como Avraham vem em frente aos outros povos, frente ao mundo, a sua função é no mundo, não só o seu desenvolvimento pessoal. A gente pode falar que parecido com isso tem Yitzhak também. Parashat Yitzhak, ele tem uma característica diferente dos outros avós, que tudo que acontece com Yitzhak, os outros estão fazendo. Yitzhak é extremamente passivo, para quem presta atenção. Quando ele vai, a parashá passada fala sobre o shidduch do Yitzhak, a única pessoa que não estava envolvida nesse shidduch era Yitzhak. Ele chegou falando para ele, Hazak o Baruch, essa, muito bom. Mazel Tov, Lechaim. Não é uma ideia quando você é pai. Quero saber que quando você é filho também não é uma ideia. Não, Yitzhak, ele confiava em Eliezer. Mas Yitzhak, ele não é uma pessoa. Aliás, na verdade, desde o começo, a Keidat Yitzhak é passivo. É feito nele a Akedah. E depois que? Sim, mas ele não ia fazer a Akedah. Nele é feita a Akedah. Depois tem o Shidduch de Yitzhak. Depois, na nossa parashá, vamos contar os acontecimentos. Tem o nascimento de Yaakov e Esav, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E depois tem toda a itmodedut de Yitzhak com Avimelech, os problemas políticos de Yitzhak. E, de novo, quais são os poços que Yitzhak cava? Os poços de Avraham. Ele não casa, ele não abre poços novos. Tem um, não? Que eu lembro, não. Pode ser que sim, mas que eu lembro, não. Qual é o juramento que ele refaz com Avimelech? O juramento de Avraham. Avraham prometeu para ele. Aí depois chega nas brachot, a história das brachot de Yaakov e Esav, quem vai ganhar as brachot? Yitzhak, não só ele é passivo, quer dizer, ele na verdade é então, mamash mexendo com ele, quer dizer, ele só dá as brachot, mas quem vai receber, quem não vai receber, é tudo intervenções fora. Isso não é à toa. Yitzhak, ele tem, de forma, a minha segunda opção de falar hoje era sobre Yitzhak, mas é um pouco profundo, eu não sei talvez explicar isso o suficiente, nem entender isso o suficiente, mas Yitzhak, ele representa a Midat HaGvurah, Midat HaDin. A Gvurah, a gente está acostumado a entender o din, a Gvurah como algo duro, algo pesado. Mas a tradução mais exata, a mais próxima dos nossos conceitos é que o Chesed é um movimento de expansão. Eu dou a outros, que nem Hashem, está escrito Olam Chesed Ibaneh. Quando Hashem criou o mundo, ele expandiu a sua bondade a outros. A Gvurah é a limitação, é a concentração, é o contrário. É quando eu ponho um limite e eu contraio. Em vez de expandir, contrair. Esse é o movimento da Gvurah. Quando a pessoa, ela dá, por exemplo, a irá, né, que também é parte desse mesmo conceito. A irá, o temor. O temor é a pessoa quando ela sabe dar um passo para trás e se diminuir. E falar, olha, tem aqui algo que é muito maior do que mim. Só que essa me dá uma medida muito especial. A Tzviuda Kuk falava, Yitzhak, que nem o Mittler Rebbe. Assim ele falava. O Mittler Rebbe, o segundo Rebbe de Chabad, ele tem pouco, relativo aos outros Rebbes, ele tem muito pouco escrito. Ele também é menos boleto. Ele é menos, você pega mesmo antes e depois, por próprio nas fotos, quando tem a foto do Balatania, e tem a pintura do Tzemach Tzedek. Do Mittler Rebbe não temos fotos. Talvez pensam que sejam. Exatamente, reflete a nossa... Mas quem já leu uma vez o livro do Mittler Rebbe, o Mittler Rebbe tem um livro chamado Keterosh,
que é talvez um dos livros mais profundos que tem em Hassidut Bichlal. Porque esse fato de ele não ser ativo, a pessoa quando ela é muito ativa, isso é muito importante, isso é muito bom para isso que ele vem ao mundo, mas no final das contas você está expressando muito o seu eu. Existe uma midá que a pessoa que ela é 100% receptiva. Ela é 100% dada ao julgamento de Hashem. Yitzhak, ele foi colocado no Mizbeach, ele foi elevado. Yitzhak foi 100% colocado no Mizbeach. Yitzhak foi 100%, ele é 100% dado a Hashem. Ele vive, ele é como se fosse uma marionete. Ele vive dado à vontade divina. Ele não tem vontade própria, Bichlal. Ele é só um reflexo. O din, na verdade, a irá, esse temor, ela é um reflexo, a pessoa ser um reflexo da vontade divina sem nenhuma intervenção dele próprio. Ele é todo dado. A Gemara conta que no final dos dias, quando a Am Yisrael precisar de alguém para proteger eles, para lilmod alehem zchut, qual dos avós que conseguem? A Gemara fala que não é nem Avraham nem Yaakov. Os dois falam, não, de acordo com as nossas midot, bemet, é malassot. O povo pecou, dançou. Mas vem Yitzhak e fala, não, peraí, Banecha velo banai, Gemara Masechet Shabbat, não sei quem lembra. Depois da sugiá de Matan Torah, Gemara lá atrás, como Yitzhak, justo Yitzhak, que é o mais severo, é o din, a kvura, é o mais duro dos avós, como se fosse, ele consegue lelamet zchut e falar para Kadosh Baruch Hu, olha, você não tem nenhum direito. Na verdade, esse é o argumento de Yitzhak, você não tem nenhum direito de acabar com a Am Yisrael. Porque isso é contra o din. Ah, mas eles fizeram pecados. Ah, mas eles não estão justificando o fato deles existirem. Fala Yitzhak Nachon, mas para... Como se fosse, né? Yitzhak não falou para Hashem, para e pensa. Ele fala assim, mas existe um din mais amor. De din... Não, ele viveu a amizade de din de Hashem, não é que ele vai... Não pode falar. Acho que não pode nem falar isso sobre Hashem, mas... Yitzhak, ele fala, existe um din mais profundo. Din é quando a verdade absoluta, a independente, a autônoma, a total, ela é obrigatória a se revelar no mundo, indiferente de se você gostar dela ou não. Existe uma vontade divina. Então, Yitzhak fala para Kadosh Baruch Hu, a vontade divina absoluta, autônoma, total, é que a Am Yisrael exista. Isso é maior a fila do que o din que a gente conhece, que é o din referente às nossas ações. Yitzhak, ele vive, ele fala, olha, a gente não tem outra vida fora você. Não temos outra fonte de vida. A Midat de Yitzhak, a Midat HaAkshavah, ele está sempre escutando. Ele não está falando. Ve'aviv shamar et hadavar. Quando a gente conta sobre Yosef, o Midrash traz que Yitzhak sabia sobre a história de Yosef. E ele não falou. Agora, você vê teu filho sofrendo. O teu neto foi vendido para o Egito. Você não fala? Não. Ele chamar et hadavar. Ele fala, eu sou 100% dado à providência divina. Eu sou 100% dado à ação de Akadosh Baruch Hu. Essa é a Midah de Yitzhak. Por isso que a gente vê muito que ele é... Essa passividade de Yitzhak não é uma passividade de falta de ação, de falta de iniciativa. É uma passividade de uma pessoa que ele chega num nível de irat shamayim, de irá, que ele é todo dado à vontade divina. Ele não tem vida própria. Por isso Yitzhak não via. Yitzhak não via porque não tinha necessidade de ver. Ele vivia 100% à vontade de Hashem. Yitzhak é olat me'ah, um korban. É outro... Não é parte desse mundo, a vida de Yitzhak. Por isso, o nome dele, eu perguntei aqui uma vez, acho que se dá Shlishita 2 semanas atrás, eu perguntei a pergunta. Está escrito, por que Yitzhak chama Yitzhak? Quem sabe? Rio. Como se fala rio em hebraico? Tzachak. Não Yitzhak. Tzachak é no passado, Yitzhak é no futuro. Como é que veio o Yud? Porque ele chama Yitzhak, ele devia chamar do Tzachak, ou Tzochek. Mas de onde chegou Tzachi? De onde chegou em Yitzhak? A resposta é que Tzachi. A resposta é que Yitzhak ele se refere ao futuro, ao absoluto. O presente ele é sempre faltoso. O presente ele está sempre se desenvolvendo. O futuro é o ideal. O futuro é o utópico. O futuro é o perfeito. Yitzhak, ele tem o Yud. Yud, ela chama Machshavah Ne'eman. Yud é um ponto, quem sabe um pouquinho de geometria, sabe que o ponto ele é infinito. Ele é bem pequenininho. Ele não se expande, mas ele é infinito. Sobre o Tzchok, o riso que vai se revelar, quando a gente vai ver que todo mundo, por que vai ter o riso? Porque tudo que a gente achava que era de uma forma, de repente se revela ser uma boa piada, não é?
A boa piada é aquela que você espera que uma coisa aconteça e no final o cara te pega por trás. A gente acha que o mundo anda de uma certa forma, que a gente, depois de todas as nossas teorias, e vem a Kadosh Baruch Hu e fala para ele, olha, mas não é bem assim. Vai ver no final que tudo serve à minha vontade. E esse é o tzchok agador. Que azim ale tzchok pino, que a gente fala que no final dos dias o mundo vai se encher de riso. O riso de tzchak. O riso... Agora. A gente está evoluindo. Baruch Hashem, quem acha que chegamos na perfeição, a gente ainda tem bastante para andar. Mas esse é o nome. Por isso que Yitzhak, ele chama Atid, ele vive já... Yitzhak vive no presente os ideais futuros. Yitzhak, ele é uma pessoa que toda a vida dele é regida pela verdade absoluta, que ela é incondicional do que está acontecendo aqui agora. Não faz a menor diferença. A verdade, ela não depende da sua reação à verdade, nem da sua capacidade de captar ela. Essa é a ira. Essa é a Irat Shamayim que a gente tem que ter. A Irat Shamayim é entender que o fato de eu entender alguma coisa, ou não entender alguma coisa, me conectar ou não me conectar, apesar de serem coisas muito importantes e muito centrais, a gente talvez trabalhe uma vida inteira para isso, mas isso não vai mudar o fato do o que as coisas são. Isso não vai mudar a verdade como ela é. Você é muito importante no mundo de Hashem, mas o mundo de Hashem não é dependente do seu entendimento, muito menos do seu consentimento. Kadosh Baruch Hu não está esperando a tua ascama para ser o que ele é. Por isso que Yitzhak também é o dos avós que tem mais brachá. A gente acha que Irá, né? Irat Shamayim é algo que contrai a pessoa. Normalmente ele tem que andar assim, com um pouco mais magro do que eu, e ser um carinha assim meio apagado. Mas justo Yitzhak é o cara que tem mais, dos avós, é o que tem mais brachá. De todos os avós, mesmo mais do que Abraham, ele tem mais brachá. Por quê? Porque a brachá ela vem de Akadosh Baruch Hu, a conexão com Akadosh Baruch Hu. Agora, tem duas formas. Existe, não, Chas v'Shalom, não estou falando aqui, o Rav Kuk, quando ele fala dos avós, isso é importante saber. A gente acostuma falar que cada um dos avós tinha uma midá, tinha uma característica, tinha uma personalidade. O Kuk não fala, não é que a gente veio excluir que Avraham Avinu não tinha Irá. Fuch, Avraham Avinu ganhou o diploma da Irá. Avraham Avinu, o que está escrito sobre ele, Atah yadati ki irei Elokim atah. Agora eu sei que você é irei Elokim. É o único que a gente tem um registro que fala, olha, esse cara, Hashem fala, na Torá está escrito, ele ganhou, se formou em Irat Shamayim. Todos os avós tinham essa medida, mas Yitzhak isso era mais boleto. Porque o que eu vou falar agora, por que eu falei isso? Estou falando que Yitzhak, tem duas formas de se relacionar com a Kadosh Baruch Hu. Tem uma forma que parte do ser humano, parte de baixo para cima. Tem um problema muito, quer dizer, a pessoa ela é muito ativa, ela sempre tenta se conectar. Só que o problema é que muitas vezes, nesse caso, ele está tão ocupado em falar, já ouviram, conhecem esse tipo de pessoa? Eles estão tão ocupados em falar que eles não têm tempo de escutar. A pessoa está tão ocupada em falar para Kadosh Baruch Hu como tem que ser a nossa relação, que ele não teve tempo de escutar o que a Kadosh Baruch Hu diz que tem que ser a nossa relação. Qual é a vontade divina? E como a minha vontade, o meu entendimento, minha forma de ver a vida, ela é insignificante, mas ela é insignificante frente à vontade divina. Quer dizer, depois que não faz, mas tem que escutar um dos meus rabanim. Nós não somos como um inseto sem asa. A vontade do ser, o entendimento do ser humano, a vontade, e a pessoa disse já, mas isso é deprimente. Não, muito pelo contrário. Isso dá um valor à sua vida, dá um entendimento, uma compreensão da vida, que ela é muito, 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 muito maior do que tudo que você consegue definir. Ela é divina. E aí você tem que ter um espaço para abraçar de Akadosh Baruch Hu, porque você vive a realidade, você não vive as suas imaginações. Você não vive as suas ilusões. A pessoa que não tem irá, a pessoa que não vive com irá, no final das contas, ele overet atzmo. Ele está trabalhando, isso acho que também está escrito em Rebbe Rashab traz isso, em algum lugar. Não que eu estudei do meu pai. Mas eu acho que o Rebbe Rashab fala isso, que a pessoa, o quinto Rebbe de Lubavitch fala que só que não tem Irat Shamayim, ele overet atzmo. No final das contas, você está trabalhando, você está remexendo na lama. Às vezes você nem se encontrou com a vontade divina. Você não teve nenhum mifgash. Enquanto você não entender que a vontade divina ela não começa de você, ela não termina em você, e ela não é dependente do que você acha, do que você faz, de como você entende ela, de como você se conecta, ela é algo absoluto, algo total, algo maior do que você. Essa é a primeira visão. Depois a pessoa tem que se conectar ao quê? A Eti Bem, que é muito maior do que ele.
e vive uma vida que, quer dizer, esse tzimtzum, essa agbará, esse fato da pessoa se limitar, ele que possibilita a pessoa de se abrir para horizontes muito maiores do que se ele achasse que ele saia. Uma vez eu dei um shiur sobre Shabbat, alguém me falou, olha, em Israel, um dos grandes problemas, dos grandes desafios de cumprir Shabbat é que a pessoa não tem um dia para ele mesmo. Mas que não tem um dia diferente, não tem domingo. Eu, no domingo, pessoalmente, quando eu era no Brasil, não fazia muita coisa. Mas o fato é que não tem gente que sim fazia, mas está bem, canedé. E o fato é que domingo, não tem um domingo, então as pessoas sentem mais. Justo no Shabbat, que eu já estou livre, eu também preciso me limitar. Mas o argumento da pessoa foi um argumento um pouco mais profundo. Ele falou, olha, no final das contas, eu quero dar à minha família um horizonte, eu quero dar para eles uma visão mais ampla do mundo, não só o eu aqui e agora, meu trabalho, minha casinha, eu quero que eles conheçam o mundo. Falei para ele, Nahon. Então, no Shabbat, se você no Shabbat usa eles vão conhecer o mundo, mas são como tivesse 3 círculos, um dentro do outro. Tem o círculo pequeno, que é seu círculo familiar pequeno e imediato. Depois tem que conhecer o mundo grande, o mundo afora, e viajar e conhecer outras culturas. Mas no final das contas, você ainda está preso na prisão do Olam Hazé. Você ainda conhece tudo dessa dimensão aqui. A pessoa que ela se conecta com o Shabbat, que ela sabe se limitar no Shabbat, ela sabe, por isso todas as mitzvot de Shabbat, o Shabbat ele tem muito a shvita, ele tem essa passividade, exatamente. Não faça. Porque o fato de você não estar ativo te possibilita a se conectar a uma dimensão, ele é muito, 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 muito maior do que qualquer coisa que você pode atingir sozinho nesse mundo, indiferente de quanto dinheiro você tem, de quanto QI você tem, de quanta... a gente está falando de algo divino, isso que é a base de tudo. O divino, ele é outro plano. Ele é simplesmente outro plano. Viaja é outro plano. Sim. Em Shabbat você consegue... Não faz isso, assim. Você vai... Vai na Messilá. Mas no momento... Vai na Messilá. Tá. Isso é da forma consciente. Mas no momento que a pessoa cumpre Shabbat, no momento que a pessoa ela tem a Shvita, automaticamente ela já entrou no mundo do Shabbat. E como isso influencia nisso, o quanto ele consegue perceber dessa influência é discutível. Mas o fato é que ele já faz parte do mundo do Shabbat, ele já se conectou a valores e a ideias e a sentimentos e a uma realidade que ela é metafísica, que ela é em Olam Haba, que ela não é parte do Olam Hazé. Ela vem do futuro, ela vem de Yitzhak. Yitzhak e Shabbat, já ganhamos 2. Eu achei que eu não ia falar sobre Yitzhak, mas você vê, me chamar. Ontem eu estava muito preocupado, ontem à noite, terminei aqui um shiur para os meninos 9 e pouco, eu falei, tá, agora eu preciso sentar e começar a preparar shiur de Parashat Toldot. Mas você vê, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, quando ele fala, você faz a sua parte, já deu? Não, já são quase 10 horas da manhã. Então, no final, sem um shiur sobre Yitzhak, mas Akadosh Baruch Hu fala para você exatamente a Kshavá. Faz a sua parte, mas não ache que o mundo isso é uma das... não ache que o mundo está dependente da sua... O mundo não é Efker. Quer dizer, o mundo não termina na sua capacidade. Essa é uma das grandes lições, por isso que Yitzhak ele tem capacidade de ter paciência. A Tziyuda falava que Emuná, o Tirgum de Emuná, a tradução de Emuná, é a capacidade de ter paciência. Quando você acredita, você consegue esperar. Quando você confia, não acredita. Emuná é muito mais próximo de confiar. Quando você confia, você consegue ter essa metinut, você consegue... Mesma coisa com uma criança. Você tem uma criança, você acredita nela, você não fica afobado e você não fica preocupado. Às vezes tem que se preocupar, mas você não fica desesperado, essa é a palavra. Você não desespera porque você sabe que você é um processo, as coisas vão levar tempo. Você acredita no seu povo, você também tem muita coisa para consertar no nosso povo, e a gente tem que ser giborim, nós precisamos ser afur, temos que lutar. Mas de onde vem a nossa força para lutar, para consertar as coisas erradas? De onde vem a nossa empolgação? De onde vem a nossa iniciativa? Da emuná muito grande que a gente tem. Você vê? Penso, que es importante na vida disfrutar. O ser humano, disfrutar tiene a ver como un árbol, tiene que disfrutar. Si saiba un fruto para que venga otro fruto. Ahí proviene la palabra disfrutar. El sentido verdadero de disfrutar de la vida, estaba viendo que es imposible disfrutar si você não tem emuná.
Porque se você está preocupado no percurso do caminho da vida, custa disfrutar em meio de um momento de preocupação. É como uma montanha russa. Se você sabe que vai sair andando bem, você disfruta, porque sabe que em definitiva. Mas se está preocupado no processo da montanha russa, até com medo que não disfrutou nada. Você não consegue viver o aqui e agora, é verdade. A pessoa que ela tem um bom ponto, a pessoa que ela tem uma certeza absoluta, ela vive a realidade de Yitzhak, ele vive o presente também de forma super intensa, porque ele fala, o presente também é parte do ideal. Ele também é parte. Muitas vezes a pessoa ela pode agir com toda a força, e a gente vê muito claro a diferença entre eles. Tem uma pessoa que age por desespero. E aí, primeiro, ele toma medidas que podem ser muito drásticas e erradas. Mas segundo, apesar de ele ser muito ativo, você sente que alguma coisa lá não está... Existe uma pessoa que, muito pelo contrário, ele tem tanta confiança que ele vai conseguir, que ele age. Que ele vai lá, ele faz, ele cria, ele luta, ele não abre mão. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas é outra posição interna. Ele ensina a gente que a nossa posição interna é uma posição interna de bitachon, é uma posição interna de uma pessoa que ela vive a verdade divina, ela vive 100%, ela não tem a menor dúvida. Na verdade, o ponto que o Moshe falou ele é muito, muito importante. O aqui e agora, ele também é parte do plano divino. Eu tenho capacidade de viver, porque não é que a gente... Nossa dificuldade de tirar o máximo de cada momento da vida vem do fato de que hoje a gente não dá importância para esse momento, porque a gente fala, isso não é importante, o importante é o que vai vir depois. Ou que a gente tem medo desse momento, tem esse nervosismo e fala, eu não consigo me concentrar. Eu estou sempre pensando, uma pessoa que sabe que tudo na vida, no final, serve ao mesmo objetivo, ele sabe dar importância a todos os shlavim do processo, não só a parte deles. Então, saiu um shiur sobre Yitzhak, depois podem levar as folhinhas. Aqui tem, só contar o assunto. Não tem nada a ver com Yitzhak, tem a ver com Yaakov e Esav. Esse shiur aqui é sobre Yaakov e Esav. Para explicar que Yaakov e Esav não são só dois irmãos que cada um teve um chinuch, quer dizer que se você não sabe, que cada um teve suas escolhas, e no final das contas a história mudou por causa deles. Existe a diferença entre Yaakov e Esav é uma diferença essencial, uma diferença básica, uma diferença intrínseca. O Maral de Praga, que está aqui na segunda página, ele traz que eles brigavam na barriga da mãe, ninguém briga na barriga da mãe. Eles brigavam na barriga da mãe porque as naturezas deles se opõem. Eles não conseguiram, naturalmente, não tem como eles viverem juntos. Isso era o shiur de Yaakov e Esav, lição de casa. Zaku Baruch. Receberam a mesma educação de Yitzhak?